Meus queridos filhos e filhas, em comunhão com toda a igreja, nós estamos a celebrar o segundo domingo do tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma é um tempo muito bonito, é um retiro espiritual que a igreja nos propõe para nos preparar bem para algo de mais importante que nós temos na nossa vida de fé, que é a celebração da Páscoa de nosso Senhor. É tão importante que a igreja nos entrega 40 dias antes a oportunidade de nos prepararmos bem. O tempo da Quaresma começou na quarta-feira de cinzas e depois nós tivemos o primeiro domingo do tempo da Quaresma, que foi domingo passado. No domingo passado nós subimos com o Senhor Jesus em um monte, no monte da tentação e no monte da provação, né? Sempre no primeiro domingo a igreja nos leva a refletir o evangelho da tentação de Jesus no deserto. E hoje, segundo domingo da Quaresma, a igreja sempre em todos os anos litúrgicos nos traz um evangelho, o chamado evangelho da transfiguração de Jesus, né? Hoje também nós subimos no monte com Jesus, o monte da transfiguração, né? A tradição diz que esse evento da transfiguração aconteceu no Monte Tabor, né? O Monte Tabor é um monte ou uma montanha de 588 metros de altura, localizada na planície de Jezrael, né? No Monte Tabor nós vemos muitos carvalhos, pinheiros, ciprestes, aroeiras, plantas silvestres. Um monte alto, né? E o Monte Tabor, hoje, escalando com Jesus o Monte Tabor, nós vamos contemplar esse evento, né, chamado da Transfiguração. É muito interessante que, se olharmos no Evangelho, né, hoje, nesse segundo domingo da Quaresma, nós acabamos de ouvir o Evangelho de Lucas, o capítulo 9, versículos de 28 em diante. Se nós pegarmos o episódio anterior, é o chamado anúncio da paixão, né? Jesus, 8 dias antes de subir o Monte Tabor com os apóstolos, Jesus começa a falar o anúncio da paixão, que ele deveria ser preso, né? Que ele seria preso, que ele seria humilhado, né, pelos sacerdotes, pelos mestres da lei, seria muito humilhado, seria assassinado, morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Esse é o anúncio da paixão. Só que os apóstolos não compreendiam isso. Por quê? Acabaram de se decidir a seguir o Jesus, né? Nós estamos seguindo esse homem e ele está falando que vai ser humilhado, vai ser preso, vai ser fracassado, né? Como que é isso? É por isso que Jesus, ele leva os 3 dos apóstolos para o Monte Tabor e se transfigura diante dele. A palavra transfiguração, se nós olharmos no texto grego, Jesus se transfigura, né? Essa palavra transfigurar, esse verbo, no grego, é o verbo que nos faz refletir um pouquinho um evento metamorfótico, né? Jesus é como que esse transfiguração, né? É como se ele se transformasse em algo que ele não foi até agora, ou seja, que os apóstolos nunca ouviram como ele estava, né? No fundo, na transfiguração, Jesus ele se transformou naquilo que hoje ele é no céu, o ressuscitado e glorificado, né? Jesus, ele por um instante se glorificou diante dos apóstolos. E aí você pode me perguntar, né? Mas padre, como que será que é isso, né? Eu digo a você, não sei. Alguém tem que morrer, ir lá e ver como que é e vem contar pra gente. Não tem como saber. Não é? Porque só esses 3 apóstolos tiveram esse privilégio. E por quê? Exatamente essa sintonia com o episódio anterior.
como Jesus iria passar pelo momento da cruz, era necessário que pelo menos 3 desses apóstolos tivessem a consciência de que aquele evento de morte, de sofrimento, não seria o ponto final. Esses 3 apóstolos, quando diante do episódio da crucifixão, da paixão de Jesus, eles deviam lembrar este evento que eles experimentaram no Monte Tabor. Lembra que o mestre se transfigurou diante de nós e falou que a morte não é o fim, né? Vai haver uma transfiguração, nós vamos viver aquilo que nós vivemos no Tabor, na eternidade. Então vamos nos manter firmes. Vamos nos manter firmes. É uma pena que depois nós sabemos que quando no episódio da paixão, todos eles vão fugir, inclusive esses 3 que experimentaram a glória do céu por um instante, né? Por um pouco de instante. Mas parece que vão esquecer tudo isso e vão fugir, né? Pedro, inclusive, vai negar Jesus 3 vezes, né? Enfim, mas Jesus deu a oportunidade para eles experimentarem o que vem depois do sofrimento. Então é esse o sentido, minha gente, né? Jesus disse no evento anterior a esse da transfiguração: vós, o Filho do Homem, tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei, tem de ser morto e ao 3º dia ressuscitar. E para piorar as coisas, Jesus tinha lhes pedido na sequência que eles deveriam se negar a si mesmo, também tomar sua cruz e seguir Jesus. Olha só. Então, é esse o sentido. Muito interessante. E o evangelho de hoje começa, minha gente, mostrando que Jesus, ao subir no Monte Tabor com os seus apóstolos, ele começa a rezar. É muito interessante essa diferença do evangelista Lucas com Marcos e Mateus. Nesse ano, estamos lendo os evangelhos segundo Lucas, e em Lucas, Jesus ele se transfigura enquanto está rezando. Olha que lindo isso, né? Por isso que Lucas, é muito bonito quando a gente estuda a Bíblia, né? Lucas, ele mostra um Jesus orante o tempo todo. Toda vez que Jesus vai viver um momento importante, antes ele reza, igual agora, nesse evento do Tabor. Rezando, ele se transfigura, né? Em Lucas nós vamos ver que Jesus, antes de escolher os 12 apóstolos, Jesus estava rezando. Antes de Jesus iniciar o seu trajeto da paixão, lá no Monte das Oliveiras, antes de enfrentar a cruz, Jesus reza, né? Antes de se transfigurar, Jesus reza. Então, um Jesus orante é muito propício para nós que também na nossa vida esperamos tantas transfigurações, tantas mudanças, esperamos tantos milagres por parte de Deus. Olha, mas se a gente não reza, é isso que nos ensina Lucas. Nada vai para frente, minha gente. A gente precisa aprender com Jesus, do Evangelho de Lucas, que a oração é algo essencial na vida daquele que quer transformações, né? Que quer transfigurações. Muito bem. Queridos, nós estamos refletindo. No domingo passado eu comecei a homilia hoje falando que nós subimos ao Monte da Tentação. Hoje subimos ao Monte Tabor, o Monte da Transfiguração. E eu gostaria de dizer a vocês, a palavra monte ou montanha, ou de fato o que significa montanha, é algo muito importante no texto bíblico. Nós vamos ver, quando a gente estuda a Bíblia do começo ao fim, nós acabamos percebendo que os principais eventos da história da salvação aconteceram em cima de uma montanha. É muito interessante. Pega, por exemplo, lá no livro de Êxodo, no capítulo 24, a experiência que Moisés tem com Deus, e Deus entrega a Moisés as 2 tábuas da lei, né? Moisés estava em cima de um monte, o Monte Sinai. Uma outra passagem bíblica, o primeiro livro dos Reis, capítulo 19, quando Elias está fugindo da rainha Jezabel porque ela quer matá-lo. Elias, ele corre e fugido, e no deserto ele faz experiência com Deus, que é o
sua única salvação, né? O seu único refúgio. Deus não passa nem no fogo, nem no trovão, nem na ventania, tempestade, nem no tremor, mas Deus passa numa brisa suave. Lembram desse texto, né? É o primeiro livro dos Reis. E Elias, nesse momento, estava em cima de um monte, o chamado Monte Horebe, né? Enfim, a montanha ou monte no texto bíblico representa o lugar onde nós conseguimos de maneira perfeita nos encontrar com Deus, fazer experiência com Deus. É um encontro teofânico, né? Um encontro com a transcendência, com o Todo-Poderoso. É o lugar em que nós atingimos o ápice da vida de fé, que é a intimidade com Deus. Esse é o significado teológico do monte no texto bíblico. E é muito interessante que todos aqueles que sobem no monte, que fazem experiência com Deus, eles deixam o seu legado. Eles deixam, como que eu posso dizer, né? Os seus descendentes. Moisés, por exemplo, depois de terminar sua missão, ele prepara Josué para assumir a sua vez. E o texto da Bíblia diz que Moisés deixou uma porção do seu espírito sobre Josué. Ou seja, aquilo que ele recebeu de Deus, ele entregou para que continuasse, que fosse dada continuidade. Também nós vemos em Elias, já que eu dei esse exemplo, Elias, quando chega ao fim da sua missão, ele também entrega uma porção do seu espírito para Eliseu, que deve continuar o espírito da profecia que veio de Elias, né? Nós vemos até no evangelho de hoje que Jesus também ele não vai sozinho no monte, mas ele leva consigo Pedro, Tiago e João, aqueles 3 homens que eram mais próximos, mais íntimos dele, né? Talvez fossem até os seus melhores amigos dentre os 12. E ele deixará também sobre os seus apóstolos, não somente sobre os 3, mas sobre todos os apóstolos, no dia de Pentecostes, também o seu Espírito Santo, uma porção de si, para que também eles continuem a sua obra. Então, o legado continua. Quem sobe no monte, primeiro que não vai sozinho, mas leva consigo aqueles que amam. E depois, não desce do monte e acaba a experiência com Deus, morre, se torna infrutífera, ou sem continuidade. Não. Quem sobe no monte, quem faz experiência com Deus, deixa um legado, porque tem desejo não somente de se experimentar o que experimentou, mas tem o desejo de também deixar com que aqueles que amam também experimentem o mesmo. É verdade, quando a gente faz uma experiência de algo bom, a gente não quer que as pessoas que a gente gosta também façam a mesma experiência, experimentem as mesmas coisas, já que são boas, não é verdade? E é bem assim. Meus queridos, nós também nessa liturgia do segundo domingo do tempo da Quaresma, somos convidados a subir o Monte Tabor com Jesus, né? Hoje, nós podemos dizer que quando nós celebramos a missa, nós fazemos todas essas experiências que os apóstolos fizeram, né? Nós viemos de nossas casas, aliás, de maneira muito singular, a nossa igreja aqui, Paróquia Bom Pastor, fica no alto, né? Sobre o monte, e de maneira muito providente, e nós podemos dizer, nós viemos ao monte. E mais do que um monte, templo, essas paredes que formam este edifício, nós precisamos subir no monte altar que está à nossa frente, para que aqui nós façamos a experiência de Deus. E quando nós subimos esse monte, o monte altar, nós também não vamos sozinhos. Mas padre, eu vim sozinho para a missa. Em casa ficaram os meus familiares que não têm muito comprometimento com a igreja, não querem muito saber de igreja, de padre, de Deus, blá, 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 blá. Tudo bem, você veio sozinho, mas traga na sua alma um pedacinho daqueles que ficaram em casa pela sua intenção, pela sua prece, pelo seu intuito. E você vai subir no altar e vai levar consigo cada um deles que também precisam de Deus. Aliás, que precisam se encontrar com Deus como você se encontrou.
nós não vamos sozinhos ao monte altar. Nós levamos quem nós amamos na nossa intenção, na oração, aqueles que estão precisando de oração. Olha que lindo isso, minha gente. É muito bonito. Esses apóstolos que Jesus levou consigo experimentaram o céu. Nós experimentaremos, e aqueles que nós amamos, que nós trouxermos junto de nós, também experimentaremos todos o céu. Mas, meus queridos, subir qualquer que seja um monte. É claro que para vir a essa igreja, acredito que todos aqui, eu não sei quem mora no condomínio aqui na frente, né? Mas acredito que todos devam ter vindo de carro, né? Mas agora vamos nos transportar para a realidade lá de Jesus, o Monte Tabor. Para escalar aquele monte, né? Hoje, para subir no Monte Tabor, nós vamos para a Terra Santa no fim do ano, mas a gente estuda um pouco. Hoje tem transporte que leva até o topo. Imagine, no tempo de Jesus não tem nada disso. Eles subiram a pé. Exige o que a subida a um monte? Exige esforço, exige preparo físico, exige preparo emocional, exige desprendimento de pacotes. Não dá para subir uma montanha gigantesca daquela a pé, cheio de pacotes e mochilas e malas. Tem que levar o essencial, uma malinha nas costas e olha lá. No tempo de Jesus acho que não levou nada, né? E é nós, para nós subirmos também o Monte Altar, não é tão simples assim. Eu não tenho nada para fazer, vou tomar um banho, né, e vou para a igreja. E chegando na igreja eu subo no Monte Altar, não. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus queridos. Tem muita gente que vem à igreja, tomara que nessa noite, nessa igreja cheia de fiéis, que não aconteça isso. Mas tem muita gente que vem à igreja e que não sobe com a sua vida, com o seu ser espiritualmente, não sobe no altar. Sabe por quê? Porque traz pacotes junto de si, porque não tem preparo, né? Porque enfrenta este culto importantíssimo e santo como se fosse uma festa. Quantas vezes nós nos deparamos e nós estamos aqui na igreja, mas os nossos corações não estão aqui, os nossos pensamentos divagam, a palavra de Deus está sendo proclamada e nós estamos pensando no que nós vamos almoçar, onde nós vamos almoçar, quando nós vamos almoçar, ou as pessoas que estão nos esperando para um almoço, para um churrasco. Quantas vezes nós estamos na igreja de corpo, mas a nossa alma está longe. Nós não subimos no Monte Altar no fundo. No fundo, nós não subimos. Hoje o convite dessa liturgia é para que nós comecemos ou passemos a viver uma vida de fé mais madura. Deixar de lado a superficialidade. Deixar de lado uma vida de fé infantil. Não pode ser uma simples prática de preceito que eu estou aqui. Sabe por quê? Porque senão você vai cair fora logo, logo. Senão você não vai aguentar, você vai cair fora. Nós precisamos morar, nos derramar nesse altar junto de Jesus. Olha, meus queridos, o que acontece em cada missa é algo sublime. É algo sublime. Quando o sacerdote, qualquer que seja o padre, no ofertório está a oferecer, a apresentar a Deus Pai o pão. Claro que pela ação do Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, o Padre oferece a Deus Pai o pão. Pelo Espírito Santo, o Pai transforma aquele pão no corpo do seu Filho amado. Como nos diz o texto de hoje, o meu Filho predileto. Né? Nós também contemplamos no rito do ofertório, quando o Padre toma o cálice nas mãos com vinho, ele oferece aquele vinho a Deus Pai, e Deus Pai, por meio do Espírito Santo, transforma aquele vinho no sangue santíssimo do seu Filho predileto, escolhido. Mas o padre não oferece somente pão e vinho. Você preste minha atenção no rito do ofertório. Aliás, eu faço bastante questão de mexer as mãos assim e abraçar, não sei se vocês percebem, abraçar a assembleia assim e colocá-la no ofertório. Porque também no altar
são recolhidas as nossas vidas, as nossas intenções, os nossos sofrimentos, o que nós temos passado, o que nós temos vivido na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, enfim. Todos nós também nos deitamos sobre este altar, junto do corpo e do sangue, da alma e divindade de Jesus Cristo, que é Deus. A divindade se une à nossa humanidade e tudo isso é apresentado de uma só vez ao Pai. Nós tocamos o céu, meus queridos, quando nós subimos desse altar, de verdade. Mas você pode ser que você tenha estado na igreja tantas vezes e pode ser que você nunca tenha subido no altar. Desculpe-me falar. É uma coisa muito especial, é uma coisa muito suprema, é uma coisa muito elevada, né? Olha só. E aí nós vemos no evangelho de hoje que Jesus nos leva ao monte. Jesus enquanto estava rezando, Jesus se transfigura, né? E aparece junto de Jesus Moisés e Elias, né? De maneira gloriosa. O texto é claro, né? Os nossos irmãos espíritas pegam esse texto para fazer confusão na nossa cabeça, e quem não estuda a Bíblia acaba se confundindo. Peraí, Jesus está conversando com mortos? Então nós podemos conversar com mortos? Ora, Moisés e Elias, eles estavam conversando com Jesus. É puro simbolismo esse texto. Moisés, numa tradição bem antiga, nós sabemos que Moisés, ele escreveu todo o Pentateuco, todos os livros da lei. É claro que hoje a exegese diz que não é bem verdade, né? Mas Moisés representa toda a lei, né? E Elias representa todos os profetas, porque Elias foi um profeta. Ou seja, a lei e os profetas. Exatamente o que na sinagoga, quando se tem um culto na sinagoga, o culto judaico, é lido um livro da lei e um livro dos profetas. Olha só. Então representa o Antigo Testamento, Moisés e Elias. O Antigo Testamento que conversa com Jesus, que é, não só representa, mas que é o Novo Testamento. E é muito interessante que eles estão conversando sobre um assunto polêmico. Qual é o assunto que eles estão conversando? Infelizmente, o nosso lecionário brasileiro traduz errado o texto. Se a gente pegar no original grego, lá está a palavra êxodo. Eles estavam conversando do modo como Jesus faria Páscoa. Passaria de um lugar a outro. É claro que se refere também à paixão, né? O mistério da paixão. Por isso que o lecionário no Brasil já coloca, estavam conversando sobre a morte. Só que o êxodo não é só a morte, é o mistério da Páscoa. Paixão, morte, ressurreição, ascensão, é todo o mistério da Páscoa, né? E eles estavam conversando sobre isso, ou seja, o Antigo Testamento estava batendo papo sobre isso. Por quê? Porque todo o Antigo Testamento falava e fala do único Deus e Senhor Jesus Cristo. E é interessante que depois, com o tempo, Moisés e Elias acabam desaparecendo, né? Acabam desaparecendo. Por quê? Porque o Antigo Testamento, ele apresenta o Messias. Quando o Messias chega, se cumpriu o Novo Testamento. Eles desaparecem. E só Jesus brilha. É o que nós experimentamos em toda a missa. Lembra que eu acabei de falar? Que tudo que os apóstolos viveram no Monte Tabor, nós vivemos numa missa. Nós subimos o monte, ou seja, nós viemos a essa igreja. Nós subimos o monte altar. As nossas intenções nós trazemos e colocamos no altar, né? Jesus, ele se transfigura, ou seja, o pão que se transforma em corpo, o vinho que se transforma em sangue santíssimo de Cristo, a maior de todas as transfigurações. Olha só, nós somos esses apóstolos, Pedro, Tiago e João, somos nós hoje que contemplamos, né, o transfigurado. Olha, o que acontece com os apóstolos? Eles caem num profundo sono, não é? Eles caem num profundo sono. O sono aqui, quando a gente vai preparar uma homilia, a gente estuda vários
comentadores, e cada um fala um significado distinto do sono. Mas o sono pode representar, dentre outros significados, a nossa incapacidade de honrar o que nós fazemos diante de Deus. Ou seja, nós fazemos aliança com Deus, mas nós não conseguimos cumprir. Nós fracassamos. Esse fracasso, essa fragilidade que é representada pelo sono, está em todos nós aqui, né? Eles dormem, mas quando eles acordam, eles veem Moisés, Elias e Jesus conversando. Meus queridos, nós somos incapazes também de realizarmos o que acontece nesse altar. É Deus quem realiza. E o Antigo Testamento e o Novo conversam também na nossa frente. Quando você vai à missa, sempre, exceto no tempo da Páscoa, mas exceto no tempo da Páscoa, em todo o ano litúrgico, sempre a primeira leitura vai ser do Antigo Testamento, que vai mostrar Jesus. E o Evangelho vai falar de Jesus, que é o cumprimento do Antigo Testamento. Olha que bonito. Nós ouvimos o Antigo Testamento na primeira leitura e ouvimos o Novo Testamento no Evangelho, que se cumprem, que se completam. E depois da liturgia da palavra, o Antigo some e só fica na nossa frente o Novo. No altar só habita o Novo, Jesus Cristo. E também a nossa vida, porque nós vivemos no hoje da existência. Olha que lindo isso. Perfeito, né? Então, quando eles veem os Moisés e Elias, Pedro diz assim: mestre, vamos ficar aqui mesmo, não vamos embora daqui não. Mestre, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, e vamos ficar por aqui mesmo. Claro que tem um significado, as festas, com aquela festa judaica das tendas, mas a gente não vai entrar muito nisso, porque senão, se a gente se deter em todos os detalhes do Evangelho, nós vamos ficar aqui, o tempo todo, mais 3 horas rezando missa para explorar todo o Evangelho. Mas aqui, o que quer dizer? Estava tão bom aquela experiência de glorificação, né? Experiência do céu que eles nunca tiveram, que ele não queria mais sair. Eu acho que Jesus deve ter dito para Pedro, o Evangelho não descreve, mas eu acho que Jesus deve ter dito para Pedro: Pedro, eu sei que está muito bom, mas a gente precisa descer o Tabor, né? Pedro não sabia o que estava dizendo, mas Jesus deve ter dito: nós vamos daqui a pouquinho descer de volta o Monte Tabor, né? Por quê? Porque é preciso enfrentar a vida, Pedro. Eu só dei uma demonstração para você do que vai ser o céu, mas ainda não chegou a hora. Eu dei essa demonstração, Pedro, do que é o céu, para que você, no dia da aprovação, você se lembre que tem um céu te esperando e que a sua aprovação, o seu sofrimento não é o fim. Assim você vai conseguir enfrentar. E nós sabemos que depois eles enfrentaram, né? Claro que no episódio da paixão de Jesus, a fé deles fracassam, mas depois da ressurreição de Jesus, eles vão se tomar de tão grande força por parte de Deus, que eles vão fundar as igrejas em toda a Palestina e fora da Palestina, né? Sobretudo São Paulo, né? E Pedro vai morrer com ousadia, com coragem, nas colinas vaticanas, vai ser crucificado de cabeça para baixo, né? João vai cuidar da Virgem Maria, mas também vai ser exilado numa ilha, esquecido, viver a solidão. Tiago vai ser o primeiro apóstolo a morrer, decapitado, cortado a cabeça na espada, como nos diz os Atos dos Apóstolos. Certamente, para eles chegarem a enfrentar o duro martírio, certamente depois eles se lembraram desse episódio da transfiguração que eles viveram de maneira exclusiva com Jesus de Nazaré. Não é verdade, minha gente? Hoje Jesus diz a mesma coisa para nós. Olha, vocês estão subindo no Monte Tabor. Jesus vai se transfigurar, meus queridos, né? Daqui a pouquinho, por meio das mãos sacerdotais, o Pai enviará o seu Espírito Santo, que vai transformar o pão e o vinho em corpo e sangue de Jesus.
vai acontecer a transfiguração. Vocês vão entrar na vida de Deus, vão comungar a Deus e vão se tornar um com Deus. Mas a vida não consiste em ficar aqui na igreja. Vocês vão ter que cair fora, voltar para casa de vocês e ao longo da semana enfrentar a vida. Enfrentar os mesmos problemas que vocês deixaram lá na casa de vocês, enfrentar as situações difíceis, as provações, o trabalho, enfim. Vai ser preciso descer esse monte também, né? E é como que se Jesus tivesse dito a Pedro: Pedro, a gente não vai ficar aqui, vocês vão descer. Antes de vocês experimentarem de novo esse monte da alegria, mas lá no céu, vocês vão subir junto comigo um monte não muito agradável, né? Não muito atrativo, né? Que é o Monte Calvário. Meus queridos, a vida é constituída de montes da alegria, das transfigurações, das conquistas da vida, mas também a vida é constituída de montes calvários, sofrimento, perdas, dificuldades, frustrações. Por que as pessoas hoje em dia não conseguem lidar com a experiência do sofrimento? Porque elas não vivem a experiência com Deus. O que fez com que esses apóstolos conseguissem morrer depois martirizados, né, para dar a vida para Jesus, foi eles terem experimentado um pouquinho do céu. Por isso que eu digo, nós não estamos aqui, minha gente, porque nós somos mais santos do que quem não está. Nós estamos aqui para nós sermos mais fortes. Se você vem à igreja e você não se torna forte em Deus para enfrentar as cruzes da vida, a gente perde o sentido de estar aqui. Tem muitas igrejas por aí que pregam uma religião de prosperidade, uma religião sem cruz, sem sofrimento. Isso não foi anunciado por Jesus. Por isso que nós ouvimos a segunda leitura de hoje, né? Olha, a segunda leitura de hoje, Paulo está falando à comunidade de Filipos. Meus queridos, eu já disse muitas vezes e agora eu repito chorando. Olha só, eu estou chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. Olha só que forte isso. Meus queridos, tem ou não tem religiões hoje, cristãs, ditas cristãs, que também se comportam como inimigos da cruz de Cristo? Mostra um crucifixo para eles. Eles jogam no chão. Por quê? Porque o sofrimento para eles é humilhação, é frustração. Mas para aqueles que de fato são discípulos verdadeiros de Jesus, o sofrimento é instrumento de santificação. Não é humilhação e fracasso, é instrumento, é ponte para o céu. Por isso que Paulo diz, o fim deles é a perdição, porque o Deus deles é o estômago, ou seja, eles estão preocupados com prosperidade, eles estão preocupados em construir um reino dos céus aqui. O reino dos céus não é aqui. Aqui nós estamos passando por calvários. Claro que tem as consolações da vida, mas aqui é o momento de nós nos purificarmos, nos elevarmos, nos amadurecermos na nossa humanidade. Olha que bonito isso, né? Então, meus queridos, então nós vemos essa experiência que esses 3 apóstolos eles tiveram, né? E claro que Jesus falou, deve ter falado, nós vamos descer, nós precisamos descer, né? Nós precisamos voltar à vida, enfrentar a vida, né? Então, hoje nós ouvimos essa primeira leitura, que é muito bonita, minha gente, essa primeira leitura que nós ouvimos hoje, que fala sobre Abraão, né? Não sei se vocês prestaram bem atenção, né? Nós ouvimos o livro do Gênesis, hoje o capítulo 15, né? E quando o texto fala de Abraão, no fundo o texto está falando de cada um de nós. A história de Abraão é uma história belíssima, né? Abraão era um homem poligâmico, politeísta, né? Vivia no ímpeto da sua humanidade, né? Em uma sociedade totalmente nômade. E Deus disse a Abraão,
Abraão, sai da tua terra e vai para a terra para onde eu vou te mostrar. Nessa terra vai correr leite e mel, ou seja, é a terra da alegria, da fartura. E Abraão, ele sai da Caldeia, de Ur dos Caldeus, e de maneira muito austera, ele leva os seus e ele vai para onde Deus está mandando. Ele não sabe o que ele vai encontrar, como vai ser, por quais experiências ele vai passar, simplesmente ele vai. Hoje também nós recebemos o convite de Jesus, meus queridos, de sair. É deste êxodo de que fala o evangelho que Jesus estava conversando com Moisés e Elias. Esse êxodo, o sair. Hoje nós somos convidados a sairmos de uma experiência religiosa pacata, de uma experiência religiosa fria, de uma experiência religiosa infértil, infrutífera, para uma experiência profunda. Eu vou contar para vocês que estão aqui na igreja algo que me deixou bastante triste essa semana. Essa semana eu fiquei bastante triste. Aliás, faz 2 semanas, acho. Quando eu fui ordenado diácono, eu fui enviado pelo bispo na minha paróquia de origem, que é a paróquia São Roque. E nessa época que eu exerci meu ministério diaconal lá, tinha uma garotinha no grupo de jovens, ela é do grupo de jovens. E tudo bem, passou o tempo. E aí esses dias eu vi, e eu acabei tendo ela no meu Face, né? Esses dias rolando o feed do Face, eu vi uma postagem dela. Há 1 ano eu desci as águas verdadeiras. Há 1 ano eu encontrei o amor da minha vida, Jesus Cristo. Há 1 ano, ou seja, foi agora que ela postou, então ela foi batizada em igreja protestante, acho que no começo de 2024. Há 1 ano eu me transformei numa nova mulher. Antes vivia ritos frios, né? Ritos incompreensíveis que não produzia vida, que eu não compreendia. Agora eu encontrei Jesus de verdade e minha vida se transformou. Gente, um texto tinha muito mais coisa que eu não vou lembrar agora e também não convém ficar falando, mas me deixou muito triste. Sabe por quê? Sabe por quê? Será que o problema está na nossa igreja, que é a igreja que Cristo fundou? Porque para saber que a igreja católica é a igreja de Cristo verdadeiramente, não precisa nem ser católico, é só estudar história. Qual é a instituição que veio, né, de fato, de séculos e séculos, papas mais papas, qual é a instituição que veio lá da era apostólica de verdade? É a igreja católica, autenticamente, historicamente comprovado. Será que o problema está na igreja que Cristo fundou? Nos ritos que ao longo dos séculos foram se modificando, né, conforme a necessidade dos fiéis, os ritos que foram amadurecidos pela fé dos fiéis? Será que o problema está no rito? Está no padre que fala? Será que o problema está em quem canta? Está nesses que estão servindo o altar? Ou o problema muitas vezes está em nós? Porque nós não temos comprometimento com a vida de fé, porque nós vivemos a fé de maneira superficial, porque nós não fazemos como Abraão fez, saiu, largou tudo e foi para onde Deus mandou. Será que o problema está na igreja ou está em nós? Que muitas vezes levamos uma vida de católicos, uma vida frouxa. É para a gente refletir um pouco sobre isso. Meus queridos. Olha, você está escutando essa palavra hoje. Se você um dia se tornar protestante por um motivo ou por outro, tenha a hombridade de não colocar a culpa na igreja católica. Tenha a hombridade de dizer, eu saí porque eu quis. Mas lá Jesus estava, porque Jesus esteve na frente daquela menina em todos os domingos. Ela estava lá. Ela via o Senhor no sacramento. Mas ela nunca subiu no monte. Ela nunca subiu no monte. Ela nunca subiu no altar com Jesus. Ela foi fazer essa experiência por meio de emoções que são muito afloradas no protestantismo. Ela foi fazer uma experiência calorosa,
com Jesus, né, em outra igreja, mas ela jogou fora tudo que lá não tem. O sacramento, o magno sacramento, a intercessão poderosa da Mãe de Jesus. Ela teve a oportunidade de conhecer a verdade na sua totalidade, como vocês hoje estão tendo essa oportunidade aqui diante de mim. Não desperdicemos, não façamos como essa menina. Experimentemos de verdade, subamos no altar. Olha só, e Deus diz a Abraão, né? Sai da tua terra e nós vamos fazer uma aliança, um pacto, Abraão. Naquele tempo bíblico, meus queridos, um pacto era feito, não como hoje, de maneira contractual, né? Você faz um contrato por meio de um advogado, monta o contrato e as duas partes assinam, né, o contrato, ou pacto, ou aliança. Naquele tempo falava aliança e não contrato, né? Mas a mesma coisa. No tempo bíblico, no tempo de Abraão, era feito publicamente por meio de animais. Pegava-se alguns animais, como nós vimos na primeira leitura, cortava no meio, colocava uma parte de frente com a outra, e aí as duas partes que estavam fazendo a aliança, ou o pacto, ou o contrato, as duas partes passavam entre os animais. Se um deles não cumprissem a aliança, devia morrer igual aqueles animais, cortado no meio, né? Ora, Deus vai fazer aliança com Abrão. Abrão preparou tudo. Olha que bonito o texto, né? Mas Abrão dormiu. O sono, mais uma vez, eu falei já hoje, representa a nossa incapacidade de assumir aliança com Deus. Nós somos muito frágeis. Aliás, minha gente, convenhamos, olha todo mundo que está aqui. Se fosse depender da dignidade de alguém hoje para vir aqui na frente do altar e comungar, ninguém aqui comungaria hoje. Começando pelo padre. Ninguém. Porque nós dormimos como Abrão. Abrão dorme. E o que acontece? Quando ele dorme, uma luz imensa. Por isso que nós cantamos esse salmo: o Senhor é minha luz, minha salvação. Não é? Deus passa entre os animais e queima os animais. Consome os animais. Deus sela a aliança por ele próprio e também faz as vezes de Abrão. O que acontece conosco nesse altar? Pelo sangue de Jesus que vai ser atualizado, pelo sacrifício que vai ser atualizado, o sangue da nova e eterna aliança, Deus faz aliança conosco e Ele mesmo honra a aliança. É belíssimo isso. Meus queridos, eu termino dizendo uma coisa. Quando Abrão ele monta os animais bonitinho, antes dele dormir, de Deus passar, começam a aparecer aves de rapina, como diz o texto. Hoje nós chamaríamos de abutres ou de urubus, né? Que queriam comer os animais mortos. Mas Abrão as enxotou, Abrão as expulsou, as espantou. O que representa isso? Representa as coisas que nos atrapalham de ter um encontro fecundo com Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós vamos celebrar a Eucaristia, nós vamos celebrar a liturgia eucarística agora, e Jesus vai estar sobre o altar. Não deixe nada te atrapalhar. Faça uma experiência como você nunca fez na sua vida. Nesse domingo, se derrame nesse altar, suba no monte com Jesus. Espante os abutres, as aves de rapina, os seus pensamentos, as suas divagações. Espante. Viva uma Eucaristia como você nunca viveu. Que o Espírito Santo ajude a você, como também me ajude. Força e coragem, queridos. Assim seja. Amém.